Hoje quero começar lendo dois textos do livro de Lucas para podermos ver por trás desses dois textos toda uma vivência de relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E daí então nós tirarmos os princípios para meditarmos e também vermos como nós podemos aplicar no nosso dia a dia estes princípios. Os textos dizem assim, Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Nós podemos ver por trás deste texto, quando Lucas diz os fatos que entre nós se realizaram, e também está falando conforme nos transmitiram, desde o princípio, aqueles que foram testemunhas oculares, nós podemos ver que todo um relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Por isso, e é claro que eles foram testemunhas oculares de tudo o que eles vivenciaram neste relacionamento de discipulado com os discípulos. Agora, nós podemos ver neste princípio aqui de Lucas que discipulado não é uma teoria que nós passamos através de estudos bíblicos. Discipulado é uma vivência, é um relacionamento, são fatos, são vivências que nós experimentamos no relacionamento com outras pessoas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Discipulado é algo prático, é algo palpável, algo que nós podemos ver, algo que nós podemos sentir, que nós podemos viver e que nós podemos compartilhar. Agora, como que nós podemos colocar na prática este princípio? Por exemplo, quero colocar como exemplo a minha vida e a vida do Edson. Logo que eu tomei a minha decisão por Cristo, o Edson começou um processo. Quando eu digo Edson, estou falando do pastor Edson Barbosa. Nós começamos um processo de discipulado e começamos a nos encontrar inicialmente, semanalmente, uma vez por semana. Nós nos encontrávamos para estudar a Bíblia, para ser lançado fundamentos bíblicos e começar então na minha vida todo um processo de renovação da mente pelos princípios que ele começou a passar da palavra de Deus para a minha vida. Neste processo nós tivemos retiros espirituais, nós tivemos treinamento para a escola dominical, nós tivemos treinamento para a pregação, nós tivemos viagens que nós fizemos juntos, nós fizemos treinamento. Naquela época eu lembro que o pastor Edson atendia a igreja de Rosário do Sul e também a igreja de São Gabriel. E atendia também a igreja de Santana do Livramento. Então ele nos preparou nesse processo de discipulado, ele nos preparou para que nós pudéssemos compartilhar. Quando ele não podia ir a Rosário e a São Gabriel, nós, que éramos quem estavam sendo discipulados por eles, ele nos preparou para nós compartilharmos nessas igrejas. Então foram tantas experiências nesse sentido. Foram reuniões que nós chamávamos de fogueirinha, que hoje pode ser uma reunião de célula ou de grupo. Eu lembro que muitas vezes ele também nos chamou para nós irmos a alguns lugares onde tinham pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, e ele nos chamava para nós estarmos juntos, para neste processo ele estar nos treinando e nós amadurecendo, descobrindo toda essa dimensão de vida espiritual que nós estamos experimentando agora. Depois eu fui para a faculdade de teologia, e na faculdade de teologia ele ainda foi o nosso mentor. Uma vez por mês ele estava presente conosco. Depois que eu saí da faculdade de teologia, nós começamos um processo de discipulado de pastoreio de pastores, que nós chamamos de renovo pastoral. E aí já se vão alguns anos. E eu lembro quando eu recebi o desafio de ser enviado para o Uruguai, para começar lá no Uruguai esse trabalho que ele havia começado aqui com o pastoreio de pastores. Então nós podemos perceber assim toda uma vivência, todo um relacionamento que não dá para descrever simplesmente num conceito ou simplesmente num princípio. Mas os princípios, eles nos ajudam
e nos capacitam, vão nos dando ferramentas para que a gente possa ter uma atitude correta no nosso relacionamento com outros discípulos. Mas uma das coisas que eu quero deixar claro é que discipulado é algo que acontece na vida, é algo que nós temos que experimentar no nosso dia a dia, é algo que que cresce, que amadurece e que nos capacita e que coloca em nossas mãos ferramentas neste processo de vivência, de relacionamento. E isso eu quero compartilhar com vocês. E começando com uma experiência, com experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. Também, depois que eu fui enviado para o Uruguai, eu lembro que lá nós começamos um grupo de pastores. Nós éramos 8 pastores e nós tínhamos o desafio de nos encontrar uma vez por mês, 48 horas, para nós começarmos todo esse processo de vivência, de relacionamento, de companheirismo, de amizade, onde nós íamos desenvolver todo um processo de confiabilidade para criar um clima e um ambiente onde nós poderíamos abrir o coração, compartilhar as nossas vidas, confessar, quem sabe, pecados e ter um processo de restauração nas nossas vidas. E eu lembro que nesse grupo estava um pastor que, quando ele começou o ministério, ele era um obreiro na sua igreja, na sua denominação. Este obreiro hoje é o pastor que nós conhecemos por pastor René Echeverria, e ele era um jovem, nós sofremos muito, nós oramos juntos, nós choramos juntos, nós compartilhamos a vida, nós intercedemos, foi todo um processo de relacionamento por 2 anos. E depois nós começamos a viajar juntos para Montevidéu, para compartilharmos em Montevidéu com outros pastores aquilo que nós já estamos experimentando e que nós já estamos vivenciando no nosso dia a dia. Este pastor que nós vivemos e que nós experimentamos toda essa vivência nesse relacionamento, no renovo, neste grupo de discipulado, hoje ele se tornou o líder nacional da sua igreja e é um homem que tem multiplicado essa visão, não só com outros pastores de outras denominações, mas ele está multiplicando com todos os pastores e os missionários da sua denominação. Ele tem um encontro mensal com esses homens e ele compartilha a vida que foi compartilhada com ele. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que discipulado acontece na vida. Nós compartilhamos a vida com outras pessoas. Então, eu quero deixar saliente e bem claro este princípio de que discipulado acontece na vida. Que Deus abençoe você e que esta meditação possa ter ajudado você também.